Como eu já expliquei, eu me interessei por esse assunto por causa do meu próprio vício. Quando finalmente parei, foi como um passe de mágica. Nas outras vezes em que tentei parar, passei por semanas de profunda depressão. Havia dias em que eu me sentia um pouco mais alegre, mas logo depois a tristeza voltava. Era como se eu estivesse me esforçando para sair de um poço escorregadio, mas ao chegar perto do topo e vislumbrar a luz do sol, começasse a deslizar para o fundo outra vez. Um dia eu acabava acendendo um cigarro, sentia um gosto horrível e questionava por que tinha de fumar. Uma das perguntas que eu sempre faço a qualquer fumante antes de dar consulta é: você quer mesmo parar? De certa forma, é uma pergunta idiota. Todos os fumantes, inclusive os que pertencem a organizações que defendem a liberdade de fumar, adorariam largar o cigarro. Pergunte ao mais inveterado dos fumantes o seguinte: se pudesse voltar no tempo, com o conhecimento de que você tem agora sobre o cigarro, você teria começado a fumar? A resposta com certeza seria de jeito nenhum. Nem mesmo o fumante convicto, ou seja, aquele que não acredita que o cigarro é prejudicial à saúde, que não está preocupado com o estigma social, e para quem um dinheiro empregado no vício não faz falta, não há muito deles por aí hoje em dia, nem eles resistem à seguinte provocação: você estimula seus filhos a fumar? Resposta: de jeito nenhum. Os fumantes acreditam que estão possuídos por algo ruim. No início eles dizem: eu vou parar. Não hoje, mas amanhã. Com o passar do tempo, chegam ao estágio em que acreditam que não têm força de vontade, ou que o cigarro possui algo que eles precisam obter para desfrutar a vida. Como eu disse anteriormente, a questão não é explicar por que é fácil parar, e sim justificar por que é difícil. O verdadeiro problema é entender, em primeiro lugar, por que uma pessoa fuma e por que, num certo momento, mais de 60% da população fumava. A indústria do cigarro é o enigma dos mais extraordinários. O único motivo que nos leva a fumar é o fato de milhares de pessoas estarem fumando. Entretanto, a grande maioria delas desejaria não ter começado e vive dizendo que fumar é perda de tempo e de dinheiro. No fundo, principalmente quando somos jovens, não acreditamos que os fumantes não estão tendo prazer. Associamos o cigarro ao fato de ser adulto e nos esforçamos para nos viciar também. Depois passamos o resto da vida dizendo aos nossos filhos para não fumarem e tentando nos livrar do próprio vício. Também pagamos caro por isso. Uma pessoa que consuma numa média de 20 cigarros por dia gasta cerca de 120 mil durante a vida toda. E o que fazemos com esse dinheiro? Não seria tão ruim se o jogássemos no lixo. Intoxicamos sistematicamente os nossos pulmões com substâncias cancerígenas que vão aos poucos entupindo e envenenando nossos vasos sanguíneos. Com isso, a cada dia diminui o oxigênio que é levado aos nossos músculos e órgãos, o que nos deixa cada vez mais letárgicos. E assim nos condenamos a uma vida inteira de sujeira, mau hálito, dentes amarelos, roupas queimadas, cinzeiros imundos, sem falar no odor asqueroso do tabaco. É toda uma existência de escravidão. Passamos metade do nosso tempo em lugares onde a sociedade nos proíbe de fumar: igrejas, hospitais, escolas, ônibus, metrô, teatros, etc. Ou nos sentindo privados porque estamos tentando diminuir ou parar. E a outra metade em situações nas quais podemos fumar, mas desejaríamos não ter de acender um cigarro. Que tipo de passatempo é esse que quando você faz, gostaria de não fazer, e quando não faz, anseia por fazer? O pior é que um ser humano inteligente e racional acaba se condenando a ser tratado por boa parte da sociedade como um pária. O fumante despreza a si mesmo todas as vezes que, inadvertidamente, ele lê os alertas de saúde do governo, quando vê alguma campanha contra o câncer, quando se sente congestionado ou tem alguma dor no peito, ou quando é o único fumante no grupo de não fumantes. E o que ele ganha ao passar a vida enfrentando essas terríveis e sombrias ameaças? Absolutamente nada! Prazer, diversão, relaxamento, apoio, estímulo, tudo isso é ilusão. A menos que você considere que usar sapatos apertados só para ter a alegria de tirá-los possa ser uma forma de prazer. Você provavelmente está dizendo: está tudo certo, eu sei disso. Porém, uma vez que você fica viciado nessas coisas, é muito difícil parar. Mas por que é tão difícil? E por que temos de fazê-lo? Os fumantes passam a vida inteira procurando resposta para essas perguntas. Alguns dizem que é por causa da poderosa crise de abstinência. A verdade é que os sintomas da retirada da nicotina são tão suaves que a maioria dos fumantes vive e morre sem jamais perceber que é viciado numa droga. Outros dizem que os cigarros são agradáveis, pois não são. Cigarros são sujos e asquerosos. Pergunte a qualquer indivíduo que diz que fuma só porque gosta de um determinado cigarro o que ele faz quando ele encontra a sua marca preferida. Ele compra um cigarro de outra marca, mesmo que a deteste, ou desiste de fumar?
Os fumantes acendem qualquer coisa, desde que possam fumá-la. Prazer não tem nada a ver com isso. Eu gosto de lagosta, mas nunca cheguei ao ponto de precisar ter 20 delas amarradas ao meu pescoço. Há outras coisas na vida que temos prazer em fazer, mas não ficamos no canto sofrendo quando nós fazemos. Alguns fumantes procuram razões psicológicas profundas para explicar por que fumam, como a síndrome freudiana ou o desejo de mamar no seio da mãe. O que acontece é exatamente o oposto. Em geral, a razão que nos leva a começar a fumar é a necessidade de mostrar que somos adultos e maduros. Se precisássemos usar uma imitação de chupeta em público, morreríamos de vergonha. Há ainda os que pensam que é o contrário, o cigarro seria a afirmação do macho, soltando fumaça ou fogo nas narinas abaixo. Mais um argumento sem substância. Jogar o catrão cancerígeno para dentro dos pulmões é simplesmente ridículo. Alguns dizem algo para manter minhas mãos ocupadas, então para que acendê-lo? É satisfação oral, então por que acendê-lo? É a sensação da fumaça descendo para os pulmões, uma sensação horrorosa, a que chamamos asfixia. Muitos acreditam que fumar alivia o tédio, o que é falso. Tédio é um estado de espírito, não há nada interessante no cigarro. Por 15 anos a minha razão era de que o cigarro me relaxava, me deixava confiante e me dava coragem. Eu sabia que ele também estava me matando e custando uma fortuna. Por que não fui ao médico para que ele me apresentasse uma alternativa que me relaxasse, que me desse coragem e confiança? Não fui porque sabia que ele iria me oferecer alguma opção. Aquela não era a razão por que eu fumava, era a minha desculpa. Há pessoas que afirmam que só fumam porque os amigos também o fazem. Você é tão tolo assim? Se for, reze para que seus amigos não comecem a cortar as próprias cabeças para curar a enxaqueca. A maioria dos fumantes que refletem sobre tudo isso acaba concluindo que é apenas um hábito. Essa não é realmente uma explicação, mas descontamos todos os esclarecimentos racionais, parece que é a única desculpa que resta. Infelizmente, essa justificativa também é ilógica. Todos os dias de nossas vidas nós mudamos os nossos hábitos, e alguns deles são muito agradáveis. Nós sofremos uma verdadeira lavagem cerebral para acreditar que fumar é um hábito e que os hábitos são difíceis de mudar. Os hábitos são difíceis de mudar? Aqui no Brasil nós estamos acostumados a dirigir do lado direito da rua, mas entretanto, se a gente for para a Inglaterra, nós conseguimos nos adequar à nova realidade sem grandes problemas. A verdade é que nós criamos e mudamos hábitos todos os dias de nossas vidas. Então por que achamos tão difícil mudar um hábito que tem um gosto horrível, que nos mata, que custa uma fortuna, que é sujo e asqueroso e que adoraríamos não ter, quando a única coisa que precisávamos fazer é parar? A resposta é que fumar não é um hábito, é vício em nicotina. É por isso que parece tão difícil largar o cigarro. Talvez você ache que isso explica por que é difícil parar de fumar. E realmente explica por que a maioria dos fumantes acha difícil. Sabe por quê? Porque eles não entendem o real significado do vício em uma droga. A principal razão é que os fumantes estão convencidos de que o cigarro lhes proporciona algum prazer verdadeiro, ou uma muleta, e acreditam que farão um enorme sacrifício se pararem. A grande verdade é que quando entender o vício em nicotina e as verdadeiras razões que o levam a acender um cigarro, você vai parar de fumar, simples assim. E 3 semanas depois, o único mistério será por que você achou necessário fumar por tanto tempo e por que não convence outros fumantes de como é bom ser não fumante.